Na festa de aniversário da filha, Dona Teresa estranhou que o genro desaparecesse toda vez que o telefone tocava. Todos diziam, é o trabalho, mas quando ela decidiu segui-lo até o corredor, ficou em choque. Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Eu sou o Léo. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde vocês estão nos assistindo. Agora vamos à história. Dona Teresa não conseguia se acalmar desde cedo pela manhã. Passou o ferro 3 vezes na blusa bordô. Aquela mesma que tinha comprado 2 anos antes, numa liquidação no shopping, e guardava para ocasiões especiais. O ferro chiava, soltando finas correntes de vapor, e o ar tinha cheiro de amido e tecido aquecido. Do lado de fora caía uma chuva fina de outono, cinzenta e monótona, como costuma cair no fim daquela estação por ali, quando já não é mais verão, mas ainda não é o verdadeiro frio. Teresa de vez em quando ia até a janela, olhava o quintal molhado, as árvores quase sem folhas, e pensava na filha. Naquele dia, Helena completava 45 anos. Só de pensar, 45. Teresa se lembrava dela pequenininha, num cobertor rosa. Lembrava da enfermeira na maternidade, entregando o embrulho e dizendo, pode segurar a princesa, mamãe. E logo depois, quase sem intervalo, lembrava de ler o bilhete do marido em cima da mesa da cozinha. O bilhete era curto, só 3 linhas e terminava com as palavras: me perdoe, eu não vou conseguir. Leninha tinha então 11 meses. Estava começando a ficar de pé no berço, segurando nas grades com as mãozinhas gorduchas, e ria toda vez que a mãe se aproximava. Teresa, naquela hora, não chorou. Melhor dizendo, chorou, mas não na hora. Primeiro, ela apenas se sentou num banquinho perto do fogão, olhou para o bilhete, releu várias vezes, dobrou com cuidado e guardou na gaveta do armário. Depois esquentou o mingau da filha, deu de comer, trocou a fralda. E só à noite, quando Leninha já dormia, foi para a cozinha, fechou a porta e chorou tanto que a vizinha de baixo depois perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Teresa respondeu na época que só tinha assistido a um filme triste e desde então nunca mais se permitiu chorar. Não por orgulho, não. Simplesmente entendeu que se ela se permitisse desmoronar naquele momento, ninguém mais ergueria a filha. Trabalhava numa fábrica de costura. E à noite ainda lavava as escadarias de 2 prédios vizinhos. Suas mãos, aos 30 e poucos anos, já pareciam de uma mulher idosa, com a pele rachada e os nós dos dedos inchados. No inverno, passava creme infantil gorduroso e dormia com luvas de algodão. Dinheiro sempre faltava, mas Leninha andava sempre limpa e bem alimentada. Teresa mesma refazia os vestidinhos dela, a partir de suas blusas velhas, tricotava calças quentinhas, e ninguém no quintal jamais disse que a filha da Dona Teresa andava como uma órfã. Essa palavra, órfã, Teresa odiava mais do que qualquer outra. Decidiu ali, de uma vez por todas, que a filha teria que crescer com a coluna ereta, e lhe ensinou outra regra, assim que Leninha começou a entender. Não se apegue a quem te traiu. Mesmo que doa, mesmo que pareça que sem essa pessoa você não vai conseguir. Você vai conseguir, todo mundo consegue. Mas a dignidade, se a gente perde uma vez, é difícil recuperar depois. Helena cresceu bonita e meiga. Meiga demais, às vezes pensava Teresa. De quem ela puxou aquilo ninguém sabia. A mãe sempre fora dura, e a filha não se lembrava do pai. Helena trabalhava como educadora numa creche, adorava seu trabalho, adorava as crianças, e ela mesma parecia vinda de outra época, sorridente, confiante, sempre pronta a acreditar no bem. Quando fez 30 anos, levou para casa, para apresentar, um homem chamado Vitor. Vitor era 7 anos mais velho que a filha, divorciado, sem filhos, alto, de ombros largos, cabelos escuros e densos, com fios grisalhos já aparecendo nas têmporas. Trabalhava num serviço municipal, responsável por instalações importantes de abastecimento de água, e falava disso como se, sem ele, a água simplesmente parasse de correr nas torneiras. Teresa, naquele dia, preparou a mesa, fez salada de bacalhau com maionese,
Assou uma torta de carne. Vitor elogiava tudo. Beijava sua mão ao chegar, chamava-a de querida Dona Teresa, contava como sua mãe era maravilhosa, que suas intenções eram as mais sérias, que Helena era um presente do destino. Teresa escutava e não acreditava. Não conseguia explicar por quê. Vitor não fizera nada de errado, pelo contrário, foi atencioso, trouxe flores, ajudou a tirar a mesa depois. Mas havia algo em seus olhos, um frio, quase imperceptível, escondido por trás do sorriso. Mas Teresa o sentia como uma cadela velha sente um estranho no quintal. Depois ela disse à filha: "Cuidado, Leninha, não se apresse." E Helena riu, abraçou-a e respondeu: "Mãe, lá vem você de novo. Você nunca gosta de ninguém que eu trago. O Vitinho é bom, bom." Essa palavra Teresa guardou e não disse mais nada. Casaram-se meio ano depois. O casamento foi modesto, num salão pequeno para umas 30 pessoas. Teresa chorou quando a filha ficou de pé com o vestido branco, e nem ela mesma sabia se era de alegria ou de apreensão. Vitor dançou com ela, girou, disse que agora tinha 2 mulheres para amar, e Teresa sorriu com esforço. Desde aquele dia passaram-se 15 anos. Durante esses 15 anos, Teresa observou o genro sem conseguir pegá-lo em nada concreto. Ele trabalhava, trazia dinheiro, levava Helena à praia uma vez por ano. Nos aniversários de casamento, dava brincos ou correntes de ouro. Diante dos convidados, abraçava a esposa de um jeito que fazia as vizinhas invejosas esticarem o pescoço. Em todo aniversário da sogra, aparecia com bolo e buquê, e sempre fazia um brinde: "A nossa mulher mais importante, a mãe que me deu a Helena." E todos se derretiam. E Teresa escutava e pensava: "O que você quer de mim, Vitinho? O que foi que eu ainda não decifrei em você?" O telefone de Vitor tocava sempre, de dia, de noite, nos fins de semana. Ele atendia, saía para outro cômodo, falava curto, no jeito profissional: "Já estou saindo, avisem a equipe." Helena já estava acostumada com isso havia muito tempo. "Mãe, o Vitinho tem esse trabalho", explicava ela. "Sem ele, nenhum acidente se resolve." Teresa balançava a cabeça, sem contestar. Mas naquele dia, o dia do aniversário da filha, ela pensava justamente naquele telefone desde a manhã. Pensava que seria bom se, ao menos naquela noite, o genro ficasse quieto, nem que fosse por Helena, nem que fosse uma vez só. Vitor ligou para ela por volta da tarde. A voz dele soava animada, festiva. "Dona Teresa, querida, passo aí em 1 hora. A mesa já está sendo montada, está tudo lindo. A Helena está no salão de beleza desde cedo, vou buscá-la de lá mesmo. A senhora não se preocupe, vamos dar tempo de tudo." "Obrigada, Vitinho", respondeu Teresa. "Vou estar pronta." Desligou, olhou o relógio e percebeu que ainda tinha 1 hora livre. Passou a mão mais uma vez pela blusa passada. Conferiu se seu antigo broche, de sua mãe em forma de ramo de prata, estava no lugar, e sentou-se perto da janela. A chuva ia diminuindo. No asfalto molhado, passou uma vizinha com um cachorro. Um spaniel branco e laranja farejava com entusiasmo cada poste. Teresa os observava e pensava em Helena. 45 anos. Já não é mais juventude, mas ainda não é velhice. É aquela idade em que a mulher, se teve sorte, tem uma casa, tem um marido, tem filhos adultos, tem uma certa sensação de que a vida seguiu o rumo certo. Helena não tinha filhos, não deu certo. Fizeram exames, tratamentos, mas depois pararam de falar sobre isso. Teresa via como era difícil para a filha, especialmente uns 10 anos antes, quando as amigas, uma atrás da outra, engravidavam. Vitor disse na época: "Helena, bom, não deu, não deu. Pelo menos temos um ao outro." E Helena pareceu se acalmar. Teresa também pensou na época: "Bom, talvez seja mesmo assim. Talvez esse seja o destino deles." E parou de perguntar toda hora para a filha como andavam as coisas com isso. Passou, em vez disso, a tricotar meias quentinhas para ela, assar seu bolo de mel favorito, convidá-la para almoços de domingo. No meio da tarde, um carro buzinou no quintal. Teresa foi até a janela.
Vitor estava parado ao lado de seu carro importado cinza, de terno azul marinho sem gravata, acenando para ela. Ela vestiu o casaco, amarrou o lenço de seda que Helena lhe dera no Dia da Mulher, pegou a bolsa com o presente. Dentro havia uma fina pulseira de ouro, para a qual vinha economizando havia meio ano, e desceu. Dona Teresa, a senhora está linda hoje, disse Vitor, abrindo a porta para ela. A Helena vai adorar. Vamos, Vitinho, respondeu ela, curta, sentando-se. O restaurante não ficava bem no centro da capital, mas também não era na periferia. Um lugar tranquilo, com acabamento em madeira escura por dentro, cortinas pesadas nas janelas, mesas redondas grandes cobertas com toalhas brancas. Vitor tinha organizado tudo com esmero. Em cada mesa, buquês baixos de crisântemos brancos e rosas vermelhas. No canto, tocava ao vivo um pequeno conjunto, violino, acordeão e violão. Havia uns 40 convidados. Amigas de Helena desde a escola, colegas da creche, parentes do lado de Teresa, uma prima com o marido, um sobrinho com a esposa, a tia Zilda, que aos 82 anos se aguentava mais firme que muitos jovens. E do lado de Vitor, alguns colegas de trabalho e o irmão com a esposa. Helena brilhava. Usava um vestido longo verde escuro, o cabelo em ondas grandes e macias. No pescoço, uma corrente fina de ouro com um pequeno pingente. Quando Teresa entrou, a filha correu até ela, abraçou-a, encostou o rosto no dela. Mãezinha, finalmente, já estava ficando preocupada. Que eu ia me atrasar no seu aniversário. Sorriu Teresa, afastando-se e olhando a filha. Está linda hoje. Parece uma noiva. Mãe, que noiva aos 45, riu Helena. Eu digo que é noiva. Mãe sabe melhor. Vitor logo apareceu ao lado, abraçou a esposa pela cintura, beijou-a na têmpora. Minhas meninas, vamos para a mesa. Já vão começar os brindes. Sentaram-se nos lugares que Vitor tinha organizado com antecedência. Cartões com os nomes estavam ao lado de cada prato. Teresa foi colocada ao lado da filha. Do outro lado de Helena, sentou-se Vitor. Em frente, a prima Valéria. Começaram os brindes. Primeiro falou o irmão de Vitor, depois uma colega de Helena da creche, depois a tia Zilda. Ela se levantou, apoiada na bengala, e disse palavras tão bonitas que Teresa discretamente enxugou os olhos com o guardanapo. A tia Zilda falava de como se lembrava de Helena pequena, de como Teresa a carregava no colo pelo prédio e de como Helena tinha crescido tão luminosa. Todos brindavam, comiam saladas, passavam o pão de mão em mão. Os garçons circulavam entre as mesas, servindo vinho. Helena ria, inclinava-se em direção à mãe, sussurrava algo no ouvido dela. Vitor sorria. E pela primeira vez em 15 anos, Teresa se pegou pensando de forma estranha. E se eu estiver enganada? Talvez eu tenha inventado tudo isso esse tempo todo. O genro realmente ama minha filha. 40 convidados, restaurante caro, música, flores, as mãos atenciosas dele nos ombros dela. Isso tudo não dá para fingir. Isso é preciso sentir de verdade, ou ser um ator tão bom como quase não existe na vida real. Teresa já estava quase relaxada. Bebeu meio copo de vinho, o que para ela já era muito, beliscou um pedacinho de tartelete de camarão, escutou o conjunto tocar uma canção antiga. Vitor pegou a mão da esposa, levou-a aos lábios e beijou. Helena riu, e nesse momento, o telefone dele tocou. Teresa estava sentada bem perto e viu claramente como o rosto do genro mudou. Um instante antes ele sorria, e de repente foi como se alguém tivesse apagado o sorriso com um pano. A pele em suas maçãs do rosto empalideceu. As narinas se dilataram levemente. Ele olhou a tela, disse algo rápido para a esposa, algo como trabalho, vou só 1 minuto, e quase correndo foi até a saída do salão. De novo, suspirou Helena, acenando para as amigas. Meninas, não sirvam mais vinho para o Vitinho, ele já vai fugir de novo. Ai, Helena, seu marido parece bombeiro, riu uma das amigas. Sem ele, a cidade inteira desaba.
Pois é, já me acostumei, sorriu Helena. O importante é que ele ao menos sentou à mesa com a gente. Teresa olhou para as costas dele, para onde a porta do salão se fechara. Vítor ficou fora por uns 7 minutos. Quando voltou, o rosto estava de novo festivo. Mas Teresa notou que a mão com que ele pegou a taça tremeu um pouco. Sentou-se, beijou a esposa no rosto, disse alguma piada, e Helena deu um tapinha carinhoso no ombro dele. Uns 10 minutos depois, novo toque. Vítor empalideceu de novo, desculpou-se de novo, saiu de novo. Dessa vez ficou fora mais ou menos 12 minutos. Os convidados começaram a rir baixinho. A prima Valéria inclinou-se para Teresa. Que trabalho é esse do Vitinho? A festa é da esposa e ele fica de plantão. É, respondeu Teresa curta. Plantão. Ela mesma não sabia por que respondeu daquele jeito. A palavra saiu de um jeito duro. Valéria levantou as sobrancelhas, mas não insistiu. O terceiro toque veio quase meia hora depois. A tia Zilda, naquele momento, fazia seu segundo brinde. Tinha avisado antes que tinha muita coisa acumulada para dizer, porque Helena já tinha 45 anos e ela queria falar tudo. A velhinha falava devagar, com calma, contava como Helena era na primeira série, como iam com Teresa para a chácara e como, uma vez, Helena trouxe para casa um gatinho de rua e o escondeu por 3 dias embaixo da cama. Todos escutavam, alguns sorrindo, outros enxugando os olhos. E nesse silêncio caloroso, quase familiar, de repente tocou agudo e insistente o telefone de Vítor. O genro não pediu desculpas à tia Zilda. Simplesmente se levantou, olhou a tela e Teresa viu uma veia fina estremecer sob a pálpebra inferior dele. Fez um gesto rápido para Helena, como quem diz, vou sair, e caminhou depressa até a porta, sem esperar a velha terminar, interrompendo-a no meio de seu próprio brinde no aniversário da esposa. A tia Zilda parou, olhou para ele se afastando e disse baixinho, ah, esses jovens, sempre correndo, sempre com pressa. Não tem problema, tia Zilda, disse Helena suavemente. A senhora continue. Teresa colocou a taça na mesa. Fez isso com muito cuidado, silenciosamente, para que nem o vidro tocasse a toalha. Dentro dela, algo se deslocou de forma quase imperceptível. Não era medo, não era raiva, era simplesmente um clique, como o contador de pontos faz numa máquina de costura. 1, 2, 3. 3 toques, 3 vezes a mesma expressão no rosto, 3 vezes o olhar por cima do ombro, para ver se Helena não vinha atrás dele, porque Teresa já tinha notado isso também. Vítor, cada vez que saía do salão, olhava para trás. Não para a mesa dos convidados, não para a esposa, mas como se estivesse verificando o caminho atrás de si, como alguém que teme ser seguido. Helena, disse Teresa baixinho, inclinando-se para a filha. Vou sair 1 minutinho. Estou meio sufocada. Quer que eu traga água? Perguntou Helena preocupada. Não, vou só até o banheiro lavar o rosto. Idade, filha, pressão. Mãe, cuidado, vou te acompanhar. Ah, que eu sou pequena por acaso. Fica, escuta a tia Zilda até o fim, senão ela vai ficar magoada. Helena sorriu e virou-se de novo para a velhinha, que naquele momento lembrava de como Teresa ensinara Helena a amarrar os cadarços. Teresa se levantou devagar. Os joelhos rangeram um pouco. Os anos não perdoam. Ajeitou o broche na blusa, passou a mão pelo quadril, alisou a dobra da saia e foi discretamente, sem chamar atenção, em direção à porta do salão, para onde, 1 minuto antes, tinha desaparecido o genro, para onde a esperava a resposta para a pergunta que havia 15 anos ela temia fazer em voz alta. O corredor atrás da porta do salão a recebeu com uma penumbra abafada e um ar completamente diferente, mais frio, com cheiro de cozinha vindo de algum lugar mais ao fundo. A música do conjunto ficou de repente abafada, distante, como se tivessem embrulhado em algodão. Teresa ficou parada 1 segundo perto da porta, deixando os olhos se acostumarem. No teto, 2 luminárias de parede em globos foscos brilhavam fracamente. No chão, um longo tapete bordô, um pouco desgastado nas bordas. À direita,
O corredor levava aos banheiros e ao guarda-volumes. À esquerda, as dependências de serviço e a saída de emergência. Vitor virara à esquerda. Ela tinha notado isso com o canto do olho quando ele saiu. Teresa foi na mesma direção sem pressa. Os saltos de seus sapatos afundavam no tapete, então quase não se ouviam os passos. Ela se apoiava com a mão na parede, em parte porque na penumbra assim se sentia mais segura. Em parte porque os joelhos, depois de tanto tempo sentada, precisavam de um tempo. Nas paredes havia pequenas gravuras em molduras finas, vistas antigas da capital. E Teresa pensou pela primeira vez que o genro tinha escolhido mesmo um bom restaurante. Tranquilo, sem ostentação. No fim do corredor, perto da porta com a placa de saída de emergência, via-se luz. A porta não estava completamente fechada. Uma fresta estreita de luz quente caía sobre o tapete. A voz de Vitor vinha de lá, abafada, mas suficientemente distinguível. Teresa parou a uns 5 passos da porta, encostou o ombro na parede e ficou escutando. No início não conseguiu distinguir as palavras. A voz do genro não era aquela a que ela estava acostumada. Não era aveludada, não era gentil, era dura, grave, como a de um estranho. Ele falava rápido, sem deixar o outro terminar. Eu já te disse, não chore, agora não é hora. Escuta com atenção. Teresa ficou paralisada. A vida toda considerou uma vergonha, algo indigno, escutar conversas alheias. Sua mãe dizia isso na infância. Filhinha, se as pessoas cochicham perto de você, saia, não se envergonhe. E ela sempre saía, mas agora deu mais um passo silencioso para a frente. Um, depois outro e mais outro. O carro está registrado em nome da Helena. Ouviu-se atrás da porta. Está ouvindo? Em nome da Helena. Não em meu nome. Isso é um ponto a favor. Do outro lado, alguém respondia a algo. Uma voz feminina, não muito jovem, chorosa. As palavras eram difíceis de distinguir, só soluços e fragmentos. Vitinho, eu não consigo o que eu faço agora. Patrícia, para! Cortou Vitor. Agora não. Escuta, todo mundo viu que a Helena bebeu champanhe hoje. Isso é 2. Eu já pensei em tudo. Peguei as chaves com ela, não comigo. Teresa percebeu que tinha parado de respirar. Ficou parada, encostada na parede, escutando. O nome Patrícia ecoou dentro dela de um jeito estranho. Nunca tinha ouvido esse nome antes. Helena não tinha nenhuma amiga chamada Patrícia. Vitor, pelo que Teresa sabia, também não tinha parente nenhuma com esse nome. Não entra em pânico, continuou o genro. Estou te escutando, não chore. Não aconteceu nada de grave. Ninguém morreu, ninguém se machucou. Só arranhou o carro de alguém. Bom, fugiu. O importante é que não vão chegar até você. Não vão descobrir você, entende? O carro está no nome dela. Mais soluços e por entre eles mal audível. E a Helena? E a Helena o quê? Na Helena pode-se botar tudo, é o mais simples, disse Vitor calmamente. O carro é dela nos papéis. Eu já a pego pelo braço e a tiro do salão. Digo para os convidados que a pressão dela subiu, que passou mal. Levo ela para casa. E quando perguntarem... Bom, ela já tinha saído do restaurante uns 15 minutos antes disso. Eu não percebi. Estava de costas para a porta. Digo que o champanhe fez efeito, que ela ficou nervosa no próprio aniversário, entrou no carro para tomar um ar, não conseguiu controlar. Bateu no carro de alguém, se assustou, fugiu e voltou como se nada tivesse acontecido. Jovem, boba, nervosa. Bom, aconteceu. Se assustou, fugiu. Acontece. E você, Patrícia, nisso tudo, você nem existe. Entendeu? Teresa sentiu a boca secar. Ficou ali, muito quieta, muito ereta, e as mãos ficaram frias como no inverno sem luvas. Parecia ouvir o próprio pulso batendo nas têmporas. Patrícia, escuta. Eu sei como fazer isso. Nas câmeras perto daquele estacionamento, pode ser que você nem apareça. Você disse que estava escuro, que estava de boné. E a Helena estava no restaurante, na frente de testemunhas. Só nós 2 sabemos a verdade. Se for preciso, ela assina tudo. Eu converso com ela. Ela é mansa comigo. Sempre acredita em mim se eu disser.
Essas palavras Teresa ouviu com clareza especial. Soaram no corredor como se o genro estivesse a meio metro dela, falando bem na cara dela. Ela é mansa comigo. Sempre acredita em mim, se eu disser. Então era assim que ele pensava da filha dela, durante todos esses 15 anos. Agora não, interrompeu ele a Patrícia invisível. Não me liga mais até às 10. Eu ligo para você. Fica em casa, não sai para lugar nenhum, não escreve para ninguém, entendeu? Entendi. Estou perguntando. Algo foi sussurrado em resposta. Pronto. Não chore. Estou com você. Ouviu-se um som curto, como se ele tivesse desligado algo, e logo depois, um suspiro pesado. Vitor expirava como alguém que acabou de pular numa água gelada e finalmente veio à tona. Depois, praguejou baixinho para si mesmo. Teresa percebeu que tinha só alguns segundos. Agora ele ia abrir a porta e voltar pelo corredor de volta ao salão. Se ele a visse ali, tudo seria em vão. Ele entenderia na hora que ela tinha escutado, e aí ele teria tempo. Tempo para se arrumar, tempo para se safar, tempo para virar tudo contra ela, contra Helena. Dentro dela tudo ficou muito silencioso. Não era aquele silêncio que as pessoas chamam de estupor. Era outro silêncio, de trabalho. Aquele que ela conhecia da fábrica de costura, quando de repente a agulha quebrava no meio de uma costura complicada e o lote precisava estar pronto até de manhã. Nessas horas, a cabeça de Teresa sempre funcionava separada dos sentimentos. Os sentimentos que esperassem. Primeiro resolver o problema. Ela deu sem barulho alguns passos para trás, em direção ao banheiro, abriu a porta, entrou e imediatamente a fechou com cuidado. No banheiro estava claro, cheirava a ambientador de menta, uma torneira mal fechada gotejava baixinho. Teresa encostou as costas na porta e fechou os olhos. Por um segundo, só um segundo. Na cabeça, uma única imagem. Helena pequena, uns 4 anos, de pé no corredor da entrada, com botinhas de feltro novas que Teresa tinha acabado de forrar com as próprias mãos, olhando para a mãe de baixo para cima, com aqueles olhos confiantes. Mãe, eu sou bonita? A filhinha mais bonita. Teresa abriu os olhos, foi até o espelho, olhou para si mesma. No espelho, olhava para ela uma mulher idosa de blusa bordô, com o broche de prata em forma de ramo perto da garganta, os cabelos grisalhos penteados para trás. O rosto dessa mulher estava completamente calmo. Só os olhos. Os olhos não eram dela. Eram os olhos daquela Teresa jovem, perto do fogão, com o bilhete sobre a mesa. Então, disse ela baixinho para seu reflexo, só não se afobar. Tirou o telefone da bolsa. O filho de sua prima Valéria, um ano antes, tinha lhe mostrado como ligar o gravador de voz. Teresa na época dera de ombros. Para que eu, por acaso sou jornalista, mas o botão ela tinha guardado na memória. Sua memória sempre foi boa para tudo. Abriu o aplicativo certo. Apertou o círculo vermelho grande. Números pequenos na tela começaram a contar os segundos. No corredor, ouviram-se passos. Vitor estava voltando ao salão. Teresa esperou até os passos cessarem. Olhou-se mais uma vez no espelho. Ajeitou o broche. E só então saiu. Passou de novo devagar pelo corredor, na mesma direção, em direção à saída de emergência. A porta agora estava mais fechada, mas não trancada. Teresa a abriu com cuidado. Do outro lado havia um pequeno patamar com uma escadinha de ferro de 3 degraus, molhado depois da chuva, e um poste de luz na parede. Ninguém. Só o cheiro de fumaça de cigarro e umidade. Guardou o telefone no bolso do casaco, deixando a gravação ligada. Que gravasse, quem sabe o que mais poderia captar. Ficou parada, respirando fundo por aparência. Qualquer um que a visse naquele momento pensaria que a senhora idosa só estava sufocada e saiu para tomar um ar. Depois Teresa voltou com a mesma calma ao salão. Não foi direto para sua mesa. Primeiro se aproximou do sobrinho Sérgio, filho de Valéria. Aquele mesmo que filmava o aniversário com uma boa câmera para o arquivo de família. Sérgio estava perto de uma coluna, trocando uma bateria. Era um rapaz de uns 30 anos, sério,
Trabalhava numa gráfica, sempre ajudava os parentes. Ora fotos de casamento, ora vídeo. Serginho, disse Teresa baixinho, tocando o braço dele. Tia Teresa, o que foi? Você está filmando tudo agora, sem parar? Não desliga. E o mais importante, não apaga nada do que já filmou, está me ouvindo? Não apaga nada. Tia Teresa, nem pensei nisso. E depois me faz uma cópia. A primeira cópia antes de qualquer edição, do jeito que está, com todos os seus planos, cortes, os trechos longos. Entendeu tudo? Sérgio olhou para a tia atentamente. Ele a conhecia desde criança. Se a tia Teresa fala nesse tom, é porque não adianta discutir. Entendi, tia Teresa. Vou fazer. Aconteceu alguma coisa? Por enquanto, nada. Continua filmando. Ela o deixou e foi até onde a administradora conversava com o garçom. Era uma mulher baixinha, de uns 40 anos, em vestido escuro elegante, com um crachá no peito. No crachá estava escrito Márcia. Marcinha, disse Teresa suavemente, se aproximando. Posso falar 1 minuto com você? Claro, virou-se ela. A senhora precisa de algo? Água? Talvez medir a pressão? Temos um aparelho com a barwoman. Não, obrigada, filha. Eu preciso de outra coisa. Me diga, vocês têm câmeras no corredor? A administradora Márcia olhou para ela com leve surpresa. Temos câmeras, claro, na entrada principal, no caixa, no corredor e na saída de emergência. Exigência da direção. Ótimo. Me diga, as gravações ficam salvas? As gravações vão para o servidor. Ficam guardadas, acho, umas 2 semanas, depois são regravadas por cima. Márcia, disse Teresa baixinho, olhando bem nos olhos dela. Eu peço muito. A gravação de hoje à noite, especialmente a do corredor, da saída de emergência, não apaguem. Deixem guardada. Pode ser que precise confirmar quem saiu e quando saiu. A administradora ficou calada por um segundo. Depois, sem desviar o olhar, perguntou com cuidado. A senhora tem alguma suspeita? Tenho suspeitas, filha. Suspeitas bem ruins. Não vou explicar nada agora. Só peço que guardem a gravação. Se até amanhã de manhã não precisar de nada, esqueça meu pedido. Mas se precisar, eu venho com minha filha e vamos te agradecer. Márcia olhou por um bom tempo para a mulher idosa à sua frente e viu, aparentemente, algo em seus olhos, depois do qual não dava para discutir. Está bem, respondeu baixinho. Vou avisar já ao nosso segurança. A gravação vai ficar guardada separadamente, não vai ser apagada. Obrigada, filha. Que Deus te dê saúde. Teresa acenou com a cabeça e voltou para a mesa. O coração batia firme, não acelerado, absolutamente regular. Assim ele batia nela a vida toda, nos momentos mais difíceis. E ela sabia disso e confiava nisso. Na mesa havia justamente um intervalo entre os brindes. Helena contava algo para Valéria, ria, segurando com a mão sua correntinha com o pingente. Vítor estava sentado ao lado, sorrindo aquele mesmo sorriso correto, habitual, que Teresa tinha visto durante 15 anos em todas as fotos de família. Ele olhou de relance para a sogra, e Teresa viu em seus olhos a pergunta: onde ela estava? E logo em seguida, a tranquilidade. Ah, no banheiro, claro. Onde mais ela estaria? Ela captou isso com clareza, como se pega peixe com as mãos num rio raso. Teresa sentou-se em seu lugar. Helena imediatamente se virou para ela. Mãezinha, como você está? Melhor? Melhor, filha, respondeu Teresa calmamente e cobriu a mão dela com a sua. A mão de Helena estava quente, bem cuidada, com um fino aliança de ouro no dedo anelar. Está tudo bem comigo. Você só fica sentada e come. Hoje é você a aniversariante. Vítor se inclinou para a esposa do outro lado. Helena, você ficou meio pálida. Talvez de fato você precise tomar um ar? Está meio abafado aqui. Vamos, saímos 1 minuto. De caminho eu te mostro o vaso de flores que vão te dar no final. Me deram uma dica. Teresa virou a cabeça devagar. Calmamente, sem nenhuma pressa, olhou para o genro e com uma voz baixa, muito firme, para que só as pessoas da mesa ouvissem, disse: Helena não vai a lugar nenhum, Vitinho. Helena vai ficar sentada aqui comigo agora.
Na mesa, fez-se silêncio. Não imediatamente. Por um segundo ou dois, os convidados continuaram rindo e conversando, mas depois esse silêncio, que começou no canto deles, foi se espalhando pelas mesas vizinhas, como uma poça de água derramada. Alguém pousou o garfo, alguém parou de mastigar. A tia Zilda, que já tinha se levantado de novo para outro brinde, sentou-se devagar de volta na cadeira e colocou as mãos na toalha. Vítor ficou sentado, com a cabeça já inclinada em direção à esposa, com aquele seu sorriso atencioso, e por um instante não conseguiu entender o que tinha acontecido. Depois, virou-se para a sogra. O sorriso ainda estava em seu rosto, mas os olhos já eram outros, alertas, rápidos. Dona Teresa, disse ele quase com carinho. Ah, você de novo? Eu já falei, a Helena está sufocada. Eu só queria levá-la para tomar um ar. Helena não está sufocada, Vitinho, respondeu Teresa com firmeza. Eu sou a mãe dela. Estou vendo. Está tudo bem com ela. E esse vaso de flores que você acabou de mencionar, que fique onde está, para onde ele iria? Senta ao lado da sua esposa. Tenho uma pergunta para você. Helena olhava para a mãe com um sorriso levemente confuso. Mãezinha, o que foi isso? O Vitinho de verdade queria. Filha, você fica sentada comigo agora, está bem? Só alguns minutos, depois vocês continuam a festa. A prima Valéria trocou olhares com o marido. O sobrinho Sérgio ficou perto da coluna com a câmera no ombro e a luzinha vermelha de gravação piscava firme, como se nada estivesse acontecendo. Vítor também notou isso de relance com o canto do olho. Teresa pegou também esse olhar. Vitinho, continuou ela com a mesma voz calma com que, no passado, na fábrica, explicava para as jovens operárias que elas estavam costurando o forro errado. Me diga, por favor, na frente de todos, onde estão agora as chaves do carro da Helena? Vítor deu de ombros. Dona Teresa, que chaves? Por que isso agora? Estão na bolsa da Helena, provavelmente. Onde mais estariam? Provavelmente, ou com certeza, na bolsa dela. Helena, diz para sua mãe. Helena, obediente, pegou a bolsa que estava pendurada no encosto da cadeira, uma pequena bolsa verde escura no tom do vestido. Abriu, olhou dentro, tirou a carteira, o batom, o espelhinho, um pacote de lenços umedecidos. Colocou tudo isso na toalha, olhou de novo, virou a bolsa de cabeça para baixo, sacudiu. Da bolsa caiu apenas um grampo de cabelo. Estranho, disse Helena confusa. Eu coloquei elas de manhã, tenho certeza, no bolsinho pequeno. Talvez você deixou no carro, disse Vítor rápido. Eu te busquei hoje no salão, você pode ter jogado no banco. Vitinho, eu não poderia ter feito isso. Eu coloquei na bolsa, eu me lembro. Lembro até de ter pensado como o chaveiro novo que você colocou ontem é bonitinho. Helena, não invente, vou lá mesmo verificar. Devem ter caído no guarda-volumes, saído da bolsa. Você sabe que esse bolsinho não fecha direito, já te falei 1000 vezes. Ele começou a se levantar, mas Teresa disse calmamente, Senta, Vitinho. E essa voz de baixa, sem gritar nenhum, mas com um peso interno tão grande que o próprio Vítor nem percebeu como voltou a se sentar na cadeira. Há um minuto, continuou Teresa, dirigindo-se como se não fosse só a ele, mas a toda a mesa. Você disse que as chaves estavam na bolsa da Helena. Agora, quando elas não apareceram lá, você disse que estão no carro. E agora o quê? No guarda-volumes. Vitinho, escolhe logo uma coisa. Dona Teresa, por que você está agindo como investigadora? Estou cansado. Tive um dia pesado. Só me confundi. Acontece com qualquer um. Acontece de se confundir. E eu vou te ajudar agora, Vitinho, a lembrar onde estão as chaves. As chaves estão no seu bolso do paletó. No direito, provavelmente. Você as pegou hoje à noite na porta da saída de emergência de uma mulher chamada Patrícia. Ela devolveu para você depois de dar uma volta com o carro da Helena e bater no carro de alguém no estacionamento. No salão, fez-se um silêncio tão profundo que se ouviu o garçom, no bar, colocar um copo vazio na bandeja. Helena virou devagar a cabeça para a mãe, depois para o marido. O rosto dela ainda não estava assustado, apenas muito surpreso,
como o de uma criança a quem, na sua frente, dizem algo adulto e incompreensível pela primeira vez. Mãe, que Patrícia? Perguntou ela baixinho. Vitor riu alto. Alto demais. Aquele riso saiu de um jeito artificial, meio tom acima do normal. Meus queridos, disse ele, abrindo os braços para os convidados, escutem só isso. Dona Teresa, eu adoro a senhora, mas isso já passa dos limites. Que Patrícia? Estou sentado à mesa a noite toda. Saí 2 vezes por causa do trabalho. Tem um vazamento numa estação de bombeamento lá no bairro. Achei que não iam dar conta sem mim. Que, Patrícia? O que a senhora está inventando? 3 vezes, Vitinho, você saiu 3 vezes. E teve mais uma vez antes dos brindes em que você saiu com seu paletó e a bolsa da Helena. Fiquei pensando na época, por que você levou a bolsa dela? E você foi ao guarda-volumes buscar as chaves. Helena diz para sua mãe que ela se confundiu. Helena, diz logo. Helena ficou em silêncio. Simplesmente olhava para o marido, e em seus olhos foi aparecendo, aos poucos, algo que Teresa nunca tinha visto nela antes. Uma lucidez lenta, ainda incompleta, mas já inevitável. Vitinho, disse ela baixinho, mostra o bolso. Helena, o que é isso? Mostra o bolso do paletó. O direito, Vitinho. Não estou te reconhecendo. Como assim você acredita na sua mãe e não em mim? Eu acreditei em você a vida inteira, respondeu Helena, na mesma calma. Mostra o bolso. Vitor ficou sentado sem se mexer. Na testa surgiu uma fina camada de suor. Depois deu um sorriso forçado, deu de ombros e, com uma pretensa naturalidade, enfiou a mão no bolso direito. Sim, olha aí, toma. E parou de falar porque no bolso estavam as chaves. Aquelas mesmas com o chaveiro pequeno e novo em forma de gotinha preta, que Helena tinha colocado naquela mesma manhã em sua bolsinha verde escura. Ele tirou devagar e colocou na toalha. Fez um tinido. Eu quis trocar o carro de lugar, disse rápido. Dona Teresa, veja só que Patrícia nenhuma. Eu queria trocar o carro de lugar para ficar mais fácil de sair. Esqueci de dizer para a Helena. Do restaurante, perguntou Teresa. Trocar o carro do estacionamento subterrâneo para a rua na chuva para ficar mais fácil para a Helena? Você mesmo está se ouvindo, Vitinho? Vitor abriu a boca, fechou. Nesse momento, na mesa dele, tocou o telefone, aquele mesmo que a noite toda não o deixava em paz. Na tela, apareceu um nome. Teresa conseguiu ver, curto, 3 letras. Não Patrícia, mas Patia DM. A assistente administrativa, esperta. Vitor foi rápido em direção ao telefone, mas Teresa foi mais rápida. Sem se levantar, sem fazer movimentos bruscos, ela simplesmente cobriu o telefone com a palma da mão. E num único movimento calmo, mexeu em algo na tela. O aparelho fez um clique baixo. A chamada foi colocada em viva voz. No silêncio que se instalou sobre a mesa festiva, entre pratos de salada, taças de vinho pela metade, entre buquês de crisântemos e rosas, ouviu-se uma voz feminina, chorosa, histérica, apressada. Vitinho, Vitinho, onde você está? Responde. Eles vieram de novo, entende? De novo. Minha vizinha me viu correndo de boné, disse para eles. Vitinho, não aguento mais. Diz o que eu faço. Vitinho, você prometeu. Vitinho, você disse que iam botar tudo na conta da sua esposa. Você disse que a Teresa não ia fazer nada. Teresa não disse nada, apenas ergueu os olhos e olhou para a filha. Helena estava imóvel. O rosto dela estava completamente branco, até os lábios. Olhava para o telefone como se olhasse para uma cobra que tivesse caído no meio da mesa, saído de dentro de um buquê. Vitor ficou com a boca aberta, sem conseguir arrancar o aparelho nem interromper a chamada. E a voz do outro lado continuava. Vitinho, eu queria ir para a casa da minha mãe, mas no trabalho disseram que estão me chamando. Vitinho, fala alguma coisa comigo, vou enlouquecer. Teresa estendeu a mão e apertou calmamente para desligar. Fez-se um silêncio total. E então Vitor explodiu. Levantou-se de repente e derrubou a cadeira. O rosto dele ficou marcado de manchas brancas e vermelhas ao mesmo tempo. Avançou em direção a Teresa, em direção à bolsa dela, que estava na toalha ao lado.
Me dá esse telefone. Eu sei que você estava gravando. Isso é tudo forjado, isso é ela. Ela me odeia há 15 anos. Helena, você está acreditando nela? Isso é montagem. É a sua mãe. Ela sempre quis nos separar. Entre ele e Teresa, logo apareceu Sérgio com a câmera no ombro. E o marido de Valéria, um homem robusto na casa dos 60, ex-ferroviário. Afastaram Vitor com cuidado, mas com firmeza. Sérgio continuava filmando. Nesse momento, do lado da entrada do salão, abriu-se silenciosamente a porta. Entrou a administradora Márcia e, atrás dela, o segurança com uma prancheta nas mãos. Márcia percorreu a mesa com o olhar, encontrou Teresa, fez um leve aceno de cabeça e se aproximou. Perdão, disse ela com voz firme e profissional. Acabamos de revisar a gravação das câmeras a pedido de uma de nossas convidadas. Ela lançou um breve olhar para Teresa. Acho importante que a senhora veja isso. Isso é da câmera da saída de emergência. A gravação foi feita hoje, cerca de 20 minutos antes de começarem os brindes. O segurança virou a prancheta. Na tela, havia uma imagem em preto e branco. A porta dos fundos do restaurante, um poste de luz, um pedaço de asfalto molhado e 2 pessoas. Um homem de terno escuro, claramente Vitor, fácil de reconhecer pela altura e pelo jeito de se inclinar, e uma mulher de casaco claro, de boné, sem guarda-chuva. A mulher entregava rapidamente a ele algo pequeno, um molho de chaves com um chaveiro escuro em forma de gota. Vitor guardava as chaves no bolso do paletó. Conversavam algo, curto, nervoso. Depois ela ia embora quase correndo na escuridão, e Vitor olhava para trás e voltava para o restaurante. A gravação era de boa qualidade, sem dúvidas nenhumas. Helena olhava para a tela, sem desviar os olhos. Vitinho, disse ela de repente, muito baixinho. Esse é o meu carro, né? Você deu o meu carro para ela? Vitor respirou pesadamente, sentou-se de novo na cadeira que alguém tinha reposto, cobriu o rosto com as mãos, depois as tirou e falou com uma voz completamente diferente, grave, sofrida, rachada. Helena, Leninha, escuta. Isso não é o que você está pensando. A Patrícia simplesmente se confundiu. Ela é boa. Você não imagina como ela é boa. Ela se assustou. Ela só queria pegar o carro para ir até em casa. E aí veio esse acidente. Ela não teve culpa de nada, na verdade. Eu só queria ganhar tempo. Helena, você é boa, você sempre entendeu todo mundo. Pensei, bom, ela vai explicar para a polícia que estava no volante, que foi um acidente, paga a multa, foi só um arranhão. Bom, pensando bem. Ele falava rápido, confuso, e a cada palavra dele o rosto de Helena ficava mais imóvel. Teresa, ao lado, calava-se. Ela não dizia mais nada. A filha tinha que falar agora por si mesma. E Helena falou. Não gritou, não chorou, não jogou de um prato. Simplesmente colocou as 2 mãos na toalha, endireitou a coluna e falou com uma voz na qual Teresa, pela primeira vez em 45 anos, ouviu a própria voz, aquela que ela tinha na juventude, na cozinha, sobre o bilhete. Vitinho, disse Helena. Ajudar alguém é uma coisa. Ficar no meu lugar da sua Patrícia, e nem ficar mesmo, só se tornar culpada no papel, para que você a protegesse. Isso é outra coisa. Isso é muito diferente, Vitinho. Você quis proteger ela, e a mim você quis incriminar. Você viveu comigo 15 anos e achou que eu ia assinar tudo o que você me desse para assinar. Entendi certo, Vitinho? Não é assim, não é assim. Eu entendi certo, repetiu Helena. Vitor ficou calado. Helena tirou do dedo anelar a fina aliança de ouro. Com cuidado, como quem tira algo muito precioso e, ao mesmo tempo, muito estranho, colocou-a ao lado do prato do marido. O anel bateu de leve na porcelana. Sai, por favor, do salão, disse ela. Agora mesmo. Hoje é meu aniversário. Quero terminar de passar essa noite com meus convidados. Sem você. Vitor quis dizer mais alguma coisa. Abriu a boca, mas o marido de Valéria colocou a mão em seu ombro, calmamente, sem ameaça, mas com firmeza. Vitinho, sua esposa pediu. Vamos. Levaram-no até a saída. Ele ia olhando para trás,
mas ninguém mais olhava para ele. Os convidados se viravam. As amigas de Helena se aproximaram silenciosamente dela, abraçaram-na dos dois lados. A tia Zilda fez discretamente o sinal da cruz nas costas dele. Se era uma bênção ou o contrário, ninguém saberia dizer. E Teresa ficou sentada ao lado da filha, cobrindo sua mão gelada com a sua, quente, calejada com manchas marrons de velhice, sem dizer nada, porque não havia mais nada a dizer. A festa foi até o fim. Estranhamente, foram até o final. As amigas levaram Helena até o toalete, lavaram seu rosto com água fria, arrumaram o cabelo dela. Alguém das colegas da creche foi buscar Valeriana com a administradora. A tia Zilda disse que, aos 82 anos, já tinha visto de tudo na vida e agora queria, finalmente, terminar seu pedaço de carne porque ali cozinhavam bem. As palavras da velhinha soaram, inesperadamente, muito acertadas. Alguém riu nervosamente, alguém suspirou, e à mesa, aos poucos, os talheres voltaram a tilintar. Teresa ficava sentada ao lado da filha, segurando sua mão por baixo da toalha em silêncio. Helena comia devagar, em pedacinhos pequenos, sem sentir o sabor. Várias vezes levantou a taça, mas nela agora havia água. Bebia água e olhava para algum ponto à sua frente. Vítor não estava mais no salão. O irmão dele saiu, quase imediatamente levando a esposa junto, murmurando nervosamente que não entendia nada, que tudo aquilo precisava ser resolvido com a cabeça fria. A prima Valéria se sentou mais perto de Helena, do outro lado, e afagava seu ombro em silêncio. Sérgio perguntou baixinho para a tia: "Tia Teresa, vou fazer o disco com a gravação ainda hoje." "Faz, Sergio, mas sem edição nenhuma, do jeito que está. E a gravação do meu telefone, a de voz, também vou te passar depois. Você vai me ajudar? Não entendo nada disso." "Ajudo, claro." A administradora Márcia veio até eles de novo, quando os convidados começaram a ir embora. Colocou silenciosamente um cartão de visita diante de Teresa. "A gravação das câmeras eu guardei separadamente como combinamos. Se precisar, aqui está meu telefone. Assim que solicitado, entregamos. Está tudo oficial." "Obrigada, filha. Que Deus te dê saúde." Teresa levou Helena para casa, de táxi. O próprio carro Helena deixou no estacionamento do restaurante. Depois de tudo o que aconteceu, ela não conseguia entrar nele. De manhã, Sérgio o levou até a casa dela. Depois disso, tudo se desenrolou mais rápido do que Teresa imaginava. Na manhã seguinte, Helena ainda não tinha se levantado direito do sofá quando ligaram da polícia. Pediram educadamente que ela fosse até lá. Teresa foi junto com a filha. Sentaram-se numa pequena sala diante de um investigador jovem. Helena, com voz firme, ainda um pouco trêmula, contou tudo como tinha sido. E Teresa, ao lado, tirava da bolsa primeiro o pendrive que Sérgio tinha feito. Depois outro com a gravação do próprio telefone dela. Depois o cartão de visita da Márcia, para que pegassem as gravações do restaurante. O investigador olhou para a mulher idosa com o broche de prata em forma de ramo e balançou a cabeça. "Dona Teresa, trabalho há 12 anos e nunca vi uma testemunha tão preparada. Ah, meu filho, eu costurei a vida toda. Na nossa fábrica, se você estragava a costura, não tinha mais volta. Me acostumei desde jovem a fazer tudo direito." Essa Patrícia acabou sendo assistente administrativa no mesmo serviço municipal onde trabalhava Vítor. Solteira, uns 35 anos, morava sozinha. Quando a chamaram, ela a princípio tentou chorar e dizer que tinham forçado ela, que a culpa era toda de Vítor, que ela não tinha culpa de nada, que estava com medo. Mas depois mostraram para ela a gravação da câmera da saída de emergência do restaurante e a transcrição da conversa telefônica. E de algum jeito muito rápido, ela entendeu que Vítor não ia correr para salvá-la, que Vítor primeiro tinha tentado se salvar e que já não tinha mais atrás de quem se esconder. Parou de fazer cena e contou tudo, sobre o caso que já durava 2 anos. Sobre o carro que naquela noite tinha pegado emprestado para ir até o mercado e que acabou batendo num carro importado de alguém no estacionamento. E sobre como, logo depois do acidente, tinha ligado para Vítor no restaurante e ele, por telefone,
Prometeu que ia dar um jeito nisso. Um jeito nisso acabou sendo a própria esposa dele. Com Helena, resolveram todas as pendências em um dia só. Examinaram o carro dela, fizeram os documentos necessários. O seguro depois cobriu tudo. A história do carro importado arranhado foi resolvida sem processo. O dono acabou aceitando um acordo. O importante era que tinham encontrado a culpada. Com Helena, ninguém teve mais nenhuma reclamação. Mas com o genro, sim, e sérias. O que ia acontecer depois com o emprego dele, com o serviço, com sua reputação impecável de antes Teresa, sinceramente, já não se interessava mais. Ela não sentia satisfação maliciosa com isso. Simplesmente parou de pensar nele. E então começou a acontecer o seguinte. No terceiro dia depois do aniversário, tocaram na porta de Teresa. Na soleira estava Valéria, com uma torta embrulhada num pano de prato. Atrás dela, o marido, Nelson, e a tia Zilda, com sua bengala. "Teresa", disse Valéria, e chorou ali mesmo no corredor. "Me perdoa. Eu ali, na mesa, ficava cochichando para você não se meter, que você estava estragando a festa da sua filha. Nunca tinha te visto assim. Fiquei assustada. Pensei que fosse pressão alta, ou que você tinha bebido demais, ou sei lá o quê. Me perdoa, sua velha tola." "Me perdoa, Teresa", acrescentou Nelson, se remexendo desajeitado. "Eu até falei para a Valéria, na hora, calma, sai, vai fumar. Achei que a mulher estava enlouquecendo, acontece. Me perdoa, pelo amor de Deus." A tia Zilda não pediu desculpas. A tia Zilda simplesmente ficou parada, apoiada na bengala, olhando para Teresa, com seus olhos azul claro desbotados. Depois disse: "Você foi muito bem, Teresa. A mãe é sempre a primeira a enxergar tudo. Que bom que você não teve medo." Teresa deixou-os entrar no apartamento, colocou a chaleira no fogo, tirou seu conjunto de louça com bordas douradas, aquele que só usava em grandes ocasiões, e não disse a nenhum deles uma única palavra de reprovação. Serviu chá, cortou a torta, perguntou à tia Zilda como estavam suas pernas com aquele tempo. E ninguém mais falou sobre o aniversário naquela mesa. Ninguém. Depois vieram mais amigas de Helena, que durante a festa ficaram suspirando e levando a mão ao peito, e depois não sabiam muito bem como se comportar. A vizinha do andar, que soube de parte da história por Valéria, a antiga colega de turno de Teresa na fábrica, agora aposentada. Todas apareciam com alguma coisa, uma com um pote de geleia, outra com pãezinhos caseiros, outra só para ficar um pouco sentada. E Teresa recebia todo mundo. Sem satisfação maliciosa, sem contar a história com detalhes teatrais, sem se gabar. Agora ela falava até menos do que o normal. Escutava mais, servia chá, colocava mais comida no prato. Helena, nesse período, não saía de casa quase nunca, durante quase 3 semanas, quase nenhuma vez. No trabalho, tirou licença sem vencimento. As ligações das amigas ela repassava para a mãe atender. Teresa se mudou para a casa da filha, levando temporariamente seus chinelos, camisola, óculos de leitura e o casaco velho de que gostava de usar à noite. Helena não disse nada contra. Só quando a mãe entrou pela primeira vez no quarto dela com um prato de caldo de galinha, a filha olhou para ela por um longo momento e disse baixinho: "Mãe, eu não estou com fome." "Filha, eu sei que você não está com fome. Toma só 2 colheres, para o estômago não ficar apertado. Hoje você não comeu nada." Helena tomou 2 colheres, depois mais 2. Depois comeu todo o caldo com um pãozinho pequeno, que a mãe tinha colocado com cuidado no pratinho ao lado. E assim, todos os dias. Teresa não pressionava. Ela mesma não gostava, nas horas difíceis, quando vinham falar demais com ela. Por isso, na casa da filha, se comportava como uma pessoa quieta, discreta, que veio apenas ajudar na casa e não se impor demais. Lavava as blusas de Helena e as estendia na varanda. Passava a ferro. Ia ao mercado comprar pão e leite, regava as begônias na janela, trocava a lâmpada do corredor quando queimou, sentava-se em silêncio com o tricô na poltrona perto do sofá, onde Helena ficava deitada, virada para a parede. Às vezes, Helena começava a chorar.
Não de repente, não alto. Primeiro só os ombros começavam a tremer levemente. Nesses momentos, Teresa não se aproximava. Ficava em sua poltrona e continuava a tricotar. A filha, primeiro, precisava chorar o quanto precisasse. Depois, quando os ombros se aquietavam, Teresa se levantava, se aproximava, sentava na beirada do sofá, colocava a mão na cabeça da filha e ficava ali sentada uns minutos, sem dizer nada, acariciando os cabelos, e voltava para a poltrona. Certa noite, Helena finalmente falou por conta própria. Estavam sentadas na cozinha tomando chá com limão. Na televisão da sala, passava baixinho uma velha comédia sobre teatro. Na tela, alguém deixava cair um adereço de forma engraçada. Helena de repente riu baixinho. "Mãe", disse ela, "eu nem estou com raiva dele, nem da Patrícia, nem dela. Estou com raiva de mim mesma." "Raiva de si mesma por quê, filha?" "Por não ter visto nada em 15 anos. Você viu logo." "Eu não vi logo, Helena. Eu duvidei durante muito tempo. Pensei que talvez fosse alguma coisa ruim em mim depois do seu pai. Talvez eu ficasse injusta com os homens agora." "Você também poderia ter se enganado." "Não me enganei." "Não se enganou." "Mas você também não é boba, filha. Você amava. Uma pessoa que ama não é investigadora, ela acredita. É nisso que o amor se sustenta. Se todas as esposas desconfiassem dos maridos, não existiria nenhuma família." Helena ficou calada, mexendo a colherzinha no chá. "Mãe, e como você aguentou aquilo na época com o meu pai?" Teresa pensou. "Cuidei de você. Foi assim que aguentei. Não tinha tempo de ficar deitada." "E eu? Eu tenho o que para cuidar, mãe? Não tenho filho, não tenho ninguém." "Você tem a si mesma para cuidar, filha. Se levanta agora de novo como pequena. Você tem tempo, tem mãos, tem cabeça e tem um trabalho que ama. As crianças na creche estão te esperando. Vai." Helena, pela primeira vez em todas essas semanas, sorriu fracamente. "Estão esperando, provavelmente. Minha Olguinha já fala 2 palavras. Estou com saudade." "Pois é, não é a vida toda, o Vitinho. Não é a vida toda. Esse restaurante, a vida é maior que isso." No dia seguinte, Helena saiu sozinha para comprar pão na esquina, com o casaco comum sem maquiagem, com o gorro quase cobrindo as sobrancelhas. Teresa a deixou ir sozinha. Não foi atrás dela, embora quisesse. Helena voltou uns 20 minutos depois, com um pão e um pacote de leite, e as bochechas dela estavam levemente rosadas pelo frio. Foi a primeira vez, em mais de 20 dias, que apareceu alguma cor no rosto dela. O pedido de divórcio, Helena mesma apresentou. Sem conselhos da mãe, sem longas discussões. Simplesmente uma noite disse: "Mãe, amanhã vou ao fórum. Os documentos já estão prontos." "Está bem, filha." "Você não vai perguntar se estou certa disso?" "Não", disse Teresa. "Já faz tempo que não pergunto." No fórum, Helena se manteve calma. Não chorou, não se justificou. Não explicou mais do que o necessário. Vítor tentou falar sobre as circunstâncias familiares, sobre dificuldades passageiras, sobre como ainda dava para consertar tudo. Helena escutou em silêncio. Quando a juíza perguntou se ela insistia no divórcio, Helena respondeu com uma única palavra: "Insisto." E Vítor, pela primeira vez na vida, viu diante de si não mais aquela mulher meiga e confiante que sempre acreditava nas palavras dele, mas uma pessoa através da qual suas palavras já não passavam mais. Passaram-se mais uns 2 meses. Helena voltou ao trabalho, voltou a levar as crianças da creche pela mão, a ensaiar com elas as canções sobre a chuva e sobre a mãe. À noite, depois do trabalho, ela ia frequentemente à casa da mãe. Já não ia mais para casa, para um apartamento vazio, mas até a casa de Teresa. Sentavam-se na cozinha, descascavam batatas para o jantar, conversavam sobre tudo. Os vizinhos, a nova novela, que no mercado tinham chegado maçãs boas. Sobre Vítor não falavam mais, sem combinar nada especificamente. Simplesmente foi acontecendo assim. Um domingo depois do jantar, Teresa estava tirando a mesa no pequeno apartamento da filha. Helena mesma tinha cozinhado dessa vez. Fez um cozido seguindo a receita da avó.
E agora, as duas estavam lavando a louça juntas. Teresa abriu a gaveta de cima do armário, procurando um pano de prato limpo, e deu de cara com um cartão. Grande, elegante, com rosas douradas em relevo. Teresa o pegou nas mãos. Era aquele mesmo cartão que Vítor tinha dado a Helena no aniversário de 5 anos de casamento. Dentro, na caligrafia caprichada dele: Leninha, você é meu milagre. Prometo a você amor e fidelidade até o fim. Seu Vitinho. Teresa girou o cartão devagar nas mãos. Uns 10 anos antes, ela teria rasgado na hora em pedacinhos, com prazer. Mas agora, por algum motivo, não teve vontade de rasgar. Helena se aproximou, olhou por cima do ombro dela, reconheceu, inclinou levemente a cabeça para o lado. Ah, disse ela. Tinha esquecido que isso ainda estava aí. Jogo fora? Helena pensou, balançou a cabeça. Não precisa rasgar, mãe. Isso já não dói mais. Só coloca em algum lugar. Teresa abriu a gaveta debaixo do armário, onde Helena guardava papéis inúteis, velhas contas, manuais de ferros de passar já quebrados, propagandas de pizzaria. Colocou o cartão ali, fechou a gaveta e pronto. Mais chá? Perguntou Helena. Serve, filha, com sua geleia de morango. Você fez muito bem esse ano. Sentaram-se à mesa. Do lado de fora já estava quase escuro, e em algum lugar do quintal miou baixinho o gato ruivo do vizinho, que tinha se acostumado a subir na varanda. Helena serviu chá para a mãe na sua xícara favorita, branca, com uma florzinha azul pequena. Colocou o pote de geleia, sentou-se em frente, apoiou o queixo na mão e ficou olhando para a mãe. Teresa bebia o chá aos goles, soprava para esfriar, olhava para a filha. O rosto de Helena ainda estava cansado, ainda com sombras escuras sob os olhos, mas a coluna estava reta, os olhos calmos, e as mãos, sobre a toalha, sem tremer nenhum. E Teresa entendeu o principal. Aquilo que tinha acontecido no restaurante não fora a vitória dela. A vitória não estava em ter desmascarado o genro na frente de 40 convidados, não estava nas gravações, nas câmeras, no jeito como a tia Zilda fez o sinal da cruz nas costas de Vítor. Tudo aquilo tinha sido apenas um meio. A vitória de verdade estava ali, sentada à sua frente, ereta, quieta, começando a sorrir de novo. Uma filha que não se quebrou, uma filha que não correu atrás do traidor para se justificar, uma filha que, pela primeira vez na vida, tomou uma grande decisão sozinha e agora vai seguir vivendo com a coluna ereta, como a mãe sempre a ensinou. Sozinha. Mãe, disse Helena, que tal no próximo domingo a gente ir ao cemitério antigo visitar a vovó? Faz tempo que não vou lá. Vamos, filha, respondeu Teresa, e segurou a mão dela por cima da mesa. Claro que vamos. Obrigado por terem escutado esta história. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para vocês é um gesto simples, mas para nós faz toda a diferença.